Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor a todos, prezados ouvintes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 1, em verso 16, nos fala: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. E hoje não é diferente. Você, prezados ouvintes, que está aqui no bairro de Água Fria, tem a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela merece respeito e merece reverência. Porque a Palavra de Deus, ela é alimento para o ser humano. Porque a Palavra de Deus é a palavra da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade hoje na vida do ser humano? A verdade na vida do ser humano hoje não é os bens que você tem, não é o apartamento que você tem, não é a conta no banco que você tem, não é a igreja que você frequenta, não é o pastor que você segue ele. Não, isso não é verdade. Jesus Cristo disse na palavra dele, lá em João, no capítulo 14, e verso 6, ele era: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, prezados ouvintes, meu irmão e minha irmã, ficou aí realmente relatado que uma igreja, que um pastor, que uma crença, que um dogma, que uma religião não vai levar o ser humano à salvação da sua alma. O que vai levar você à salvação da sua alma é o homem realmente conhecer que é um pecador. É o homem, é o ser humano reconhecer que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele, Deobrado, foi morto, renegado pela humanidade, coroa de espinho, realmente ele veio para os seus, e os próprios os renegaram. Jesus veio para nós, mas nós excluímos ele da face da terra. Quem matou Jesus? Fomos nós. Quem traiu Jesus? Será que foi Judas Iscariote só? Somos nós que aqui na terra praticamos as práticas pecaminosas, que realmente odiamos nossos irmãos, não temos mais amor à humanidade, traímos uns aos outros, e uns aos outros nós matamos, roubamos e traímos. Então nós somos Judas Iscariotas desta geração. Então, prezados ouvintes, ficou aqui relatado que ele não é religião, ele não é um dogma, ele não é um estudo bíblico, ele não é um livro que realmente a humanidade hoje está colocando para ganhar dinheiro e para divulgar e comercializar a palavra santa de Deus. A palavra dele merece respeito, mas hoje o evangelho está banalizado. Por quem? Pelos próprios humanos que estão pregando as mentiras, pregando fábulas, enganando a humanidade, querendo comer o dinheiro da humanidade. São homens fraudulentos, homens realmente amantes de si mesmo, homens que não têm amor, nem a sua própria alma, e vão prestar conta no último dia. A palavra de Deus, ela merece respeito, e ela é santa. Então, nesta manhã, eu quero levar a você uma reflexão da palavra santa do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, genuíno, maravilhoso, limpo, realmente, este Evangelho, ao qual tem que ser pregado, ao qual tem que ser divulgado, é o Evangelho realmente da cruz do Calvário, o Evangelho que Jesus Cristo pregou, o Evangelho realmente que João Batista, quando estava ali no deserto, ele falou: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E hoje eu digo para você, vocês moradores aqui
e água fria desta localidade. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Jesus convida você ao arrependimento, mas um arrependimento com vida. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Criador dos céus e da terra. Só Ele merece louvor e adoração. Irei deixar uma reflexão das Santas Escrituras da Palavra de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. E a reflexão está aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, em versos 8 em diante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé. Esta é a palavra da fé que pregamos. Que se com tua boca confessares e com teu coração credes que Ele é o Deus e ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aí, prezado ouvinte. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido nem envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque um só é o mesmo Senhor de todo, que é o rico para com os pobres, e para todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão, pois, aqueles que não pregam? E como crerão naqueles que não serão enviados? E como ouvirão se não há quem o pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Prezados ouvintes da palavra de Deus, a palavra fala que todos que invocam o Senhor, né? Todos aqueles que invocam o Senhor, realmente será salvo. Aí diz aqui, no versículo 9, que se com tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo, no teu coração credes no Deus que ressuscitou no último dia, serás salvo. Prezados ouvintes da palavra de Deus, Deus não faz concepção de pessoa. Jesus Cristo, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará repouso em nossas almas. Jesus convida você. Qual o fardo que você leva hoje na sua vida? Talvez seja uma religião, talvez seja um dogma, talvez seja, apesar de ouvir, uma igreja maldita que está levando você à condenação eterna, dos pastores corruptos que estão usando da palavra de Deus comércio. Talvez seja esse jugo que Jesus Cristo quer que você deixe. Mas Ele disse na palavra dele que não veio pregar realmente fábulas, que não veio pregar realmente filosofia de homens, jugo maldito, ao qual nem eles mesmo seguem, mas quer que a humanidade venha estar escravizada por uma religião, um dogma realmente de homens que parecem mais ser homens amantes de si mesmo, cães pulosos, que só quer glórias para si. Mas Jesus Cristo disse: a minha glória eu não darei a outro. A minha glória, ela é verdadeira. E só existe um Deus que pode ser reverenciado. É Jesus Cristo de Nazaré.
E aqui na palavra diz, pesados ouvintes, porque todos os que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para você, meu irmão e minha irmã, invocar este nome, para você realmente, esta palavra e esta promessa está na sua vida, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Você vai ter que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele só não quer que você venha aceitar um pastor, uma igreja, uma religião, para te enganar. Mas ele disse, se confessarem vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, pesados ouvintes, qual é realmente o Deus que você tem confessado os seus pecados? Qual é o Deus que você tem realmente acreditado aqui na terra para você realmente salvar a sua alma? Existem vários deuses, existem várias religiões que você pode seguir. Pois ele disse na palavra dele, há caminhos para o homem que parece perfeito, mas são caminhos de morte e de perdição. O homem, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode fazer o que quer, mas um dia ele vai prestar conta de tudo aquilo que ele praticar aqui na terra. Lá em Hebreus fala, realmente numa promessa, é dado ao homem o direito de viver e morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. O juízo final ao qual Jesus Cristo vai separar o joio do trigo, aqueles que obedeceram a palavra de Deus e aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. Existem dois caminhos que você tem que escolher aqui ainda nessa terra, aqui ainda nessa geração. É o caminho realmente da salvação da tua alma e o caminho da perdição da tua alma. E qual é o caminho da salvação da tua alma? É o caminho ao qual Jesus Cristo te convida na palavra dele. E ele disse, porém aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele quis dizer que você tem que deixar o pecado, que você tem que deixar a mentira, o roubo, o engano, você tem que deixar a prostituição, você tem que deixar realmente esses desejos carnais, essas fábulas que levam à sua condenação da sua alma. Ele é um Deus compassível, ele é um Deus amoroso, ao qual lá em João, no capítulo 3, verso 16, foi uma promessa maravilhosa que ele fez com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, que enviou seu Filho unigênito, não para todos aqueles que pereçam, mas que tenham a vida eterna. Hoje nós estamos realmente alertando a humanidade por este caminho. Hoje nós estamos realmente alertando aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos no mundo das práticas pecaminosas. Mas ele deu uma orientação a nós. Ele disse que nós temos que segui-lo. Nós temos que alcançar este canal. E este canal é Jesus Cristo de Nazaré. Porque você pode ir para todos os tipos de lugares e procurar realmente um caminho. Você não vai encontrar um caminho verdadeiro que se chama Jesus de Nazaré. Lá em Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele dá uma promessa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas. E se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecado. Só existe um nome, só existe um Deus que pode salvar a humanidade. É Jesus Cristo de Nazaré. Mas a humanidade, ela tem dado as costas para realmente este Deus. A humanidade tem buscado o Deus de Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do orgulho, o Deus realmente da cobiça, o Deus do orgulho que pode tirar a humanidade da dádiva da salvação. E esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo de Nazaré, ele está com a mão estendida, como lá em Isaías, no capítulo 59, ele fala, eis que minha mão está estendida, para que não possa
realmente salvar, nem meus ouvidos surdos, para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação de um homem a Deus. O que faz separação, pesados ouvintes, realmente do homem a Deus é o pecado. O que faz separação realmente de um homem a Deus é a prática pecaminosa do ser humano. Mas ele quer que a gente venha se afastar realmente das práticas pecaminosas. Pode falar, irmão. Irmão, qual é a igreja sua? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, prezados ouvintes, continuando aqui nas Santas Escrituras, aqui no livro, realmente de Romanos, ao qual eu estou divulgando e estou proclamando o Evangelho a toda criatura, no capítulo 5, no verso 10. E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as boas novas. Prezados ouvintes, aqui estão as boas novas. Aqui está realmente o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. O evangelho de arrependimento. Não é o evangelho realmente que estão pregando aí, de filosofia, de riqueza, de bens materiais. Não é um evangelho que estão pregando por aí realmente de prosperidade. Este evangelho, ele é mentiroso, ele é falso. Porque Jesus Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adiantaria eu agora ter um carro do ano, uma mansão, ter tudo de bom aqui na terra, mas a minha alma ir para o inferno? Mas a minha alma realmente, ela perecer. Jesus Cristo te convida para o Evangelho Santo, o Evangelho puro, o Evangelho que não é de engano, o Evangelho que pode salvar a tua alma que está sofrendo no pecado. Jesus disse lá em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para isso se revelou ele, ali na cruz do Calvário. Para isso ele veio, para realmente tirar o pecado e desfazer as obras do mal. Ele veio realmente para desfazer as obras do mal. Estava o discípulo falando com Jesus, quando saía do templo. E aí, ele ia sempre para o templo orar. Não tinha nome de igreja, não. Era sinagoga. Hoje o homem coloca vários tipos de nome de igreja e até com a palavra de Deus eles comercializam. Mas todos irão prestar conta um dia. Aí Jesus estava com o discípulo ali no templo. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Mestre, me dá tão somente um sinal da tua vida. Aí Jesus Cristo disse para ele, respondendo, vede tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha aí a resposta que Jesus Cristo disse para os discípulos. Ele disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Tudo aqui, pesados ouvintes, vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Porque um dia, como lá em Mateus capítulo 24, ele virá como um relâmpago, que se mostra ao Oriente e ao Ocidente. E nós temos que estar apercebido, não despercebido, para este dia. Para este dia ao qual os quatro cantos da terra irá soar a trombeta de Deus, dos anjos e arcanjos, realmente ali tocando, e Jesus Cristo vai vir nas nuvens, com poder e grande glória, para levar a sua igreja santa, imaculada, separada deste mundo. Não é uma igreja corrupta, não. É uma igreja realmente arrependida dos pecados. É a igreja que se afastou
do ódio, da mágoa, da corrupção, da prostituição, da mentira, do engano, de tudo aquilo que está nos 10 mandamentos, que se reúne em 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se você, pesados ouvintes, você ama você, como é que você está no pecado? Eu faço uma pergunta a você hoje. E você que está no pecado, na prostituição, na mentira, no roubo, você está amando você? Como é que você pode amar o seu irmão? Você está fora desses 2 mandamentos de Deus. Porém, se eu me amo, eu vou estar aqui pregando o evangelho para vocês. Se eu me amo, eu vou estar dando conselho de bem para você. Se eu lhe amo, eu vou ajudar você. Se eu lhe amo, eu não vou matar você, não vou prostituir você, não vou defamar você, não vou falar você. Por quê? Porque Deus fez nós, imagem e semelhança dele. Deus não fez a gente por uma bomba atômica, nem por uma explosão, não. Você está aqui, pesados ouvintes, por uma finalidade. E esta finalidade é você salvar a sua alma, que está em perigo. Na sua religião, na sua igreja. Ela não vai salvar você, não. O seu pastor não vai salvar você, não. O que vai salvar você é você agora se arrepender dos seus pecados, aqui mesmo agora. Pedir perdão a Deus. Você tem esse canal de graça. De graça, olha aí, ó. A salvação é de graça, ninguém quer. Prefere comprar a perdição por dinheiro. E na macumba da feitiçaria, realmente, ir ali, fazer macumba para o próximo, gastar dinheiro. Mas a salvação, pesados ouvintes, está na sua frente. Ele disse, se confessarem vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Jesus disse isso na palavra dele. Examinai a Escritura. Errei o homens, ou não examinai a Escritura. Você tem essa palavra em casa? Leia ela. Examine a Escritura. Mas você vai ter que obedecer. E vai ter também que praticar. E ter fé. Porque ter fé só não vai levar você à salvação. Quantos têm fé aqui? Se eu perguntar aqui, todos vão dizer que tem fé. Mas será que você está praticando? Será que você está praticando, obedecendo? Tem que ser as 3 coisas. Fé, prática e obediência. É por isso que a humanidade está indo para o inferno. Por fábula de homem, por doutrina diabólica, por religião, por igreja. É por isso que a humanidade está sofrendo. Porque tem fé, mas não pratica e nem obedece a Deus. A obediência, acima de tudo, faz o homem salvar a sua alma. E hoje aqui, no estado de Pernambuco, Recife, bairro de Água Fria, uma voz que soa no deserto aqui nessa praça. E ele diz, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pesados ouvintes. Você que me ouve, de qualquer localidade aqui, deste bairro, Jesus Cristo, ele vai vir realmente buscar um povo arrependido, um povo realmente separado desse mundo. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também fala na sua palavra, em João, no capítulo 8, 36. Ele fala também uma promessa. Seu filho vos libertar. Verdadeiramente serei livre. Olha aí. Jesus Cristo quer te libertar das garras de Satanás, das garras da maconha, da cocaína, do ódio, da mágoa, da prostituição. Jesus, ele quer tirar você realmente do inferno. E a sua alma está se encontrando hoje nas práticas pecaminosas. É este evangelho, meus pesados ouvintes, que a igreja hoje não quer pregar. Porque se pregar, você vai correr da igreja. Eles querem realmente comer seu dinheiro. Eles querem realmente alisar a sua cabeça. E dizer que você pode fazer isso, fazer aquilo, mas que está indo para o inferno com você também. É esse evangelho corrupto que hoje está. Um evangelho de hipocrisia. Um evangelho de fariseu. Um evangelho que chama a glória para eles. E não realmente
salvação e arrependimento dos pecados da humanidade. Então, prezado ouvinte, a palavra de Deus é fiel e clara. Ela é maravilhosa. E Ele diz para você hoje: vinde a mim, os que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Ele quer que você vá a Ele. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. A quem você tem buscado hoje? A quem você tem realmente colocado a sua fé? Realmente no Deus. Qual Deus você tem colocado a sua fé? Será que é no Deus verdadeiro, que é em Jesus Cristo de Nazaré? Então Ele está realmente aqui. Ele disse: onde há um ou dois ou três, eu estarei no meio dele. E Ele está aqui realmente para perdoar os seus pecados e para fazer você uma nova criatura. E nesta manhã eu deixo essa reflexão para você. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Deixa o pecado, deixa realmente as coisas corruptas da tua vida e se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecado. Você realmente que está afastado desta promessa, volte logo para você não realmente perecer na sua vida. Existiu uma mulher que ela foi pega em pleno adultério e na lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. Veja bem, escute bem este relato. Esta mulher era judia e ela vivia ali naquele lugar, mas ela praticou um ato de adultério e na lei de Moisés tinha que ser apedrejado. Todo o povo daquela época que pecava realmente tinha que ser levado e ser morto apedrejado. Aí veja só o que aconteceu com essa mulher. Os escribas, os fariseus, os religiosos levaram essa mulher até Jesus. E quando levaram essa mulher até Jesus, aí realmente Jesus olhando para ela, olhando também para aqueles religiosos. Hoje tem um religioso que te condena, que não quer pregar a verdade, que não quer pregar a mentira, que usa a palavra de Deus para enganar e para comercializar. E ela não foi feita para isso. Aí voltando a palavra. E quando estava aquela mulher ali, realmente, naquela multidão, ao qual iam fulminar ela, matar ela, Jesus disse para aquela multidão: quem daí não tiver pecado, atira a primeira pedra. Verdade do ouvinte, não ficou ninguém. Do pequeno, do grande, do menor, do maior. Todos saíram, ninguém ficou. Todos têm pecado. Né? Como ele diz lá em Romanos, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então aquela mulher chegou para Jesus e ele perguntou a ela: cadê os teus acusadores, mulher? E ela disse para ele: Senhor, foram todos embora, Senhor. Aí ele disse para ela: veja bem, então eu te acusarei, então eu te acusarei, vai e não peques mais. Ele disse para você hoje: seja qual for o pecado que você fez, seja qual for, não quer saber disso não. Jesus não te condena. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Mas se você quiser agora, você vai receber a salvação. Se você quiser agora, você pode pedir perdão dos seus pecados. Não para mim, não para o homem, não para um pastor, não para uma igreja, mas para Jesus Cristo de Nazaré. Se você fizer isso, Jesus te perdoa agora. Jesus te deu um canal, te deu de graça este canal para você realmente pedir perdão dos seus pecados. Aí ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Olha aí, ele disse para você: vá e não peques mais. Aceite ele como o único e suficiente salvador da sua alma. Eu deixo essa reflexão a você aqui, neste bairro, nesta praça, uma pequena palavra, ao qual saiu realmente da verdade. A verdade que ele disse, que era o caminho, a verdade e a vida. Vou fazer uma oração e terminar essa reflexão, para abençoar esta localidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, abençoa todos que ouviram, meu Pai, esta mensagem. Que esta mensagem venha a ser realmente uma semente
no coração de cada um. E a partir de hoje, cada um vai ler a Bíblia em casa. Cada um vai poder examinar a Escritura. Quem tem a Escritura em casa, procure ler a palavra, para ninguém te enganar. Ninguém vai lhe enganar. Aqui está a verdade. Que é Jesus e a palavra dele. Meu Deus, abençoa todos aqui, meu Pai, que ouviram sobre a mensagem. Eu deixo a paz para todos e a comunhão do Espírito Santo. Neste lugar, anjos poderosos, desfazendo todo o mal, desfazendo tudo aquilo que venha atingir o teu povo. Realmente está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Deixo um abraço para todos os meus inscritos. Mais um evangelismo de Boa Nova, aqui no estado realmente de Pernambuco, Recife, e aqui no bairro de Água Fria, ao qual muitas pessoas aqui ainda não foram evangelizadas. Mas hoje eu trouxe uma palavra de arrependimento, o evangelho genuíno, o evangelho puro, verdadeiro. Deixa paz para com todos aí, realmente, que vão vir, realmente assistir esta mensagem. Deixa paz para você, em nome de Jesus.